ao Pode Tá. Hoje nós trouxemos uma doutora que vai falar de um método novo que está chegando no Brasil. Já tem alguns lugares que estão usando, mas é um método que na Europa, nos Estados Unidos, já é usado há muito tempo. E o Brasil está aderindo. A doutora Laisli. Gente, o nome dela é um pouquinho diferente, então eu dei uma travada aqui pra vocês. Mas seja bem-vinda, Laisli. Obrigada, Andréia. Não, diferente é apelido, é bem complicado mesmo. Vamos começar pela primeira curiosidade. Aham. De onde surge o seu nome? Criatividade de mamãe. De mamãe, mas ela viu alguém com esse nome? Não. Na realidade, ela fala pra mim, não sei nem se é verdade, mas que ela sonhou com esse nome e ela achou bonito. Ela deu uma adaptada, né, na música da Madonna, que era La Isla, né, a ilha. Olha, faz sentido. Só que ela falou assim, não, Laisli eu não gosto, vou mudar, Laisli. E aí, ela dava o nome para as bonecas dela. Então, assim... Já era antes de você esse nome. Desde muito tempo. Porque, assim, você pensa em Laís, Laisla, mas é Laisli. Laisli. E o jeito que se escreve é mais complicado ainda, né? Então, a gente pode falar que mamãe teve muita criatividade. Mas, ó, ele é delicado, ele é romântico. Eu gosto. Hoje, eu amo meu nome. Quando eu era mais nova, eu não gostava, porque as pessoas não conseguem falar. Então, lista de chamada dos professores, na hora que fazia assim, eu falei, gente... Sou eu. Sou eu. Já levantava o dedo, eu falava, Laisli, sou eu aqui. Tô aqui. É um nome diferente, mas é igual eu falei, ele é romântico, ele é delicado. Ele soa tranquilo. Hoje eu acho que ele combina comigo. Romântica. Sim. Mas a gente trouxe você aqui, hoje você é uma médica. Você trata da medicina da família, que é um termo que está sendo muito usado hoje no Brasil. Mas vamos lá. Quando você se forma, como começa essa carreira? Perfeito. Na realidade, desde muito novinha eu falava que eu queria seguir, né, o ramo da medicina, mas era aquele sonho de criança, a gente não sabe nem direito o que o médico faz. E aí, com o passar do tempo, eu fui estudando um pouquinho mais e fui vendo que realmente era aquilo que eu queria. Daí, eu entrei na faculdade lá em Goiás, a primeira, porque eu sou de lá. Você não é de Londrina, Não. Gente, perdida aqui. E Goiás é maravilhoso, não é? Eu sou apaixonada, adoro. Então, eu já comecei lá. E aí, eu tive que trancar por um período a faculdade e voltar para o cursinho, voltar a estudar. E aí, eu entrei de novo no Mato Grosso. Gente, ela roda essa menina, hein? Vai. Aí, terminei, né? Fiz minha faculdade no Mato Grosso, um pouquinho em Goiás, um pouquinho no Mato Grosso. E assim que chegou o momento, durante o internato, que é o período prático efetivo, né? Na realidade, da faculdade de medicina, eu comecei a entender aquilo que eu queria. Eu comecei querendo cirurgia cardiovascular. Não tem nada a ver comigo. Hoje eu paro e falo assim, onde que eu tava com a cabeça? Não era isso. Não era, nunca foi. E aí, passando, né, pelo internato, eu comecei a ver que cirurgia não era minha praia. Eu achava, em alguns casos, né, monótono. E eu queria um contato mais próximo com o paciente. Então, eu comecei a ver que não estava encaixando. E aí, passando pelos estágios de medicina de família, eu falei, gente, é isso aqui. É isso aqui que eu quero. E por ser uma especialidade que nem todo mundo conhece efetivamente, né, o que é que a gente faz, eu via que tinha algumas colegas que queriam fazer, mas eles não falavam. Eles ficavam quietinhos, do tipo, quero fazer outra coisa, para não ter que ficar explicando. Eu não, eu já virava e falava assim, não, eu quero MFC. Por quê? Porque eu quero MFC, eu quero um contato mais próximo com o paciente, é isso que eu quero. Acabou. Então, assim que eu acabei a faculdade, eu já submeti minha nota, né, como se fosse um vestibularzinho que a gente faz, e caí aqui. Daí você veio pra Londrina devido a isso. Isso, vim pra Londrina pra fazer a minha residência. Eu já sabia que eu queria vir pro sul, eu precisava fugir um pouquinho do calor. Meu marido já tava assim, pelo amor de Deus, a gente precisa de um lugar mais fresco. Não é muito Londrina, não. Não, eu fiz errado. Eu fui achando Londrina é que... quente. Eu fui achando que... Assim, O tirei sul. a parte pelo todo, né? O sul é mais frio. É nada. Quase morri de calor nessa época.
Faz quanto tempo você tá em Londrina? Fazem 2 anos, né, certinho, efetivamente, e esse é o terceiro. Terceiro ano, e você gosta de Londrina? Como que você vê Londrina? Porque normalmente as pessoas que chegam meio que se apaixonam pela cidade, né? Foi exatamente o que aconteceu. Assim que acabou a residência, a gente sentou, né, e teve aquela conversa. E aí? Vamos ficar? Se a gente não for ficar, a gente vai pra onde? Só que eu me apaixonei pela cidade, eu me apaixonei pelas pessoas. Geralmente são pessoas muito convidativas, muito educadas. E a cidade, ela funciona muito bem. É muito estruturado, é uma cidade bonita e organizada. Eu falei, não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero criar raízes, é aqui que eu quero abrir consultório, vamos lá. E aí a gente definiu pra ficar aqui. E a gente fala muito da medicina da família, que é onde Uhum. você se identificou. E é um termo, a gente sabe que tem um plano aqui em Londrina que já está trabalhando com ele faz uns 2 anos, Sim. né? E só que é algo muito novo para as Uhum. pessoas, porque quando a gente fala da medicina da família, Uhum. a pessoa fala assim: nossa, mas eu não vou por exemplo, num ginecologista, eu não vou num ortopédico, não entende que o médico da família é o médico da triagem, que vai conseguir identificar o Uhum. básico e, se Uhum. necessário, te direcionar para um especialista. Não sei se eu tô correta. Sim, e tem até um pouco mais de complexidade nesse cuidado, porque a gente funciona como um médico de referência. Então, sabe aquela frase assim: "Ai, qual que é seu médico?" Atualmente, a maioria das pessoas começa a listar. Ah, então a ginecologista é fulano de tal, o ortopedista é beltrano, o psiquiatra é não sei quem. Então a gente tem um cuidado muito fragmentado, a gente não consegue virar e falar assim: "Então, minha médica é a Laisley." Mas é exatamente isso que eu sou. Então, tendo por base nisso, eu consigo entrar na parte da ginecologia, eu consigo entrar na parte da psiquiatria, eu consigo entrar na parte da ortopedia, porque eu estou coordenando o cuidado dessa pessoa. Não que a gente não precise, né, dos especialistas focais, de forma alguma, claramente a gente precisa, mas quem tá ali coordenando o cuidado sou eu. Então, eu sei o que o psiquiatra fez, qual foi a conduta que ele tomou. Aí a paciente volta comigo, conta pra mim, eu me comunico com esse psiquiatra, a gente tem as cartas, né, de referência contra referência. Ali a gente define, vamos tentar aumentar, vamos tentar reduzir, vamos tentar mudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E a mesma parte em todos os outros segmentos. Então, quando a gente é um médico de família, a gente literalmente fala assim: é fulano, fulano é meu médico de família. E aí a gente cuida da mãe, do pai, Dos dos filhos. filhos, do vô, da avó, e é muito gostoso. Porque, na verdade, você vai conhecendo, igual, por exemplo, vamos supor que fosse eu. Uhum, Você vai saber todos os problemas. uhum, Então, assim, você sabe para onde me direcionar. Você sabe que o ano passado eu tive, por exemplo, uma falta de vitamina. Então, talvez hoje meu corpo esteja resolvendo. Você vai saber meio que da minha rotina. Então, você sabe, exatamente. a Andrea tem lá uma rotina 360, né? Então, não dá Uhum, para exigir muito. Ela precisa de uma vitamina C, exemplo, né? aham, Dando exemplo. aham, Só que isso a gente vê, eu já morei fora, morei na Itália, e na uhum, Itália é muito usado. Quando eu cheguei lá, eu muito. falei, nossa, mas médico da família. E realmente, você vai no consultório, eles têm os dias certos de Uhum, atenderem, né? Porque também eles atendem em hospitais, atendem em outros lugares. Mas, por exemplo, você não estava bem, você vai ali. E lá, ao contrário daqui, você não uhum, compra nada sem receita. uhum, Então, se você precisar de um Dorflex, você precisa ir numa médica da família para ela te receitar para você comprar. Que daí até você paga mais barato. Até aham, você compra, por exemplo, um uhum, Dorflex, mas você vai pagar 10 vezes a mais. uhum. Daí ali eles falam que é tipo um ticket pago pelo governo um tanto e você paga a diferença Super só. legal. Então é um incentivo para as pessoas também não estarem automedicando. Não, isso é fenomenal, porque a quantidade de situações escabrosas que eu já peguei de paciente, por exemplo, com doença renal crônica, a filtração ali baixinha. O que que o senhor toma? Dorflex, anti-inflamatório. Tá, mas com qual frequência? Todos os dias. Ai, Jesus Cristo. Porque dá pra comprar, você pega ali na farmácia, ou então a vizinha dá. Isso acaba diminuindo muito a automedicação e umas iatrogenias horrorosas que a gente acaba pegando por aí, né? Até porque assim, a gente pega pessoas que têm uma saúde perfeita, então ali não vai
causar nenhum impacto, Uhum. mas alguém que já tem alguma deficiência pode causar outras questões. Sim. Com todo esse contexto que a gente traz, Uhum. qual que é a maior dificuldade que você está tendo de aderência das pessoas, de aceitação? Uhum. Eu acredito que é a partir do conhecimento, de até onde vai o médico de família, o que é que o médico de família faz, mas até nesse sentido a gente está trabalhando, tentando colocar um pouquinho mais nas redes sociais o que o médico de família faz. E a partir da hora que eles conhecem, que eles entendem qual que é a função, aí a aderência costuma ser muito positiva. Hoje eu já tenho atendimento de 3, 4, 5 famílias completas. Pai, mãe, vô, vó, todo mundo. Então é muito, 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 muito bom. Até porque facilita, a gente acaba, por exemplo, eu saio de manhã, volto à tarde, deixo as crianças. Uhum. Então, se eu conseguir fazer a minha consulta, muitas vezes eu vou ser bem sincera, eu não levo elas no pediatra, porque eu falo, gente do céu, Uhum. eu tenho que marcar pediatra para uma, tenho que marcar pediatra para outra, daí eu tenho que ir no médico, daí a logística. Então, quando a gente fala nisso, eu também acabo otimizando o meu tempo. Com certeza. Até porque eles têm contato comigo direto. Então, eu consigo entender. Se eu pego sua família, por exemplo. Ano passado foi uma loucura. Esse ano, eu já sei o que está acontecendo na sua vida. Quando você chegar para mim, se tiver alguma coisa ali que não tá legal, eu falei assim, André, o que está acontecendo? Não tá legal. Me conta, me diz. E isso é uma coisa que a gente não tem com tanta frequência e nem com tanta facilidade, justamente pelo cuidado fragmentado. E hoje em dia, a nossa vida tá muito corrida. A gente tá pingando em vários locais o tempo inteiro. Então, não Exatamente. faz tanto sentido a gente ficar cada macaco no seu galho. A gente precisa tentar unificar. Então, se for preciso, eu atendo a família inteira na mesma sala. Se for necessário, a gente separa ali um pouquinho e tudo mais, mas a gente tá ali. Então, no mesmo tempo. sim, é tudo adaptado para fazer sentido para vocês, porque não tem que fazer sentido para mim. Tem que fazer sentido e encaixar na sua rotina, naquilo que é perfeito para você. Acabou. Uma curiosidade, quando a gente fala de crianças, a Uhum. criança, ela obrigatoriamente, a gente tem que levar ela ao pediatra. Uhum. E a idade da criança ao pediatra é até os 12 anos? Isso. Até os 12 anos. Isso. No primeiro ano, tem as visitas ali que tem que ser feita, do peso, você já Perfeito. sai ali do hospital com... Você substitui um pediatra ou não? Como que funciona essa parte da criança? Uhum. Não, a gente não substitui pediatra, né? Definitivamente, mas nós somos habilitados a fazer a puericultura, que é justamente esse acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança até os 2 aninhos de idade, e depois a gente segue cuidando dessa criança. Então, quando a gente fala a nível de atenção primária à saúde, em que em muitos postos de saúde a gente não tem um contato direto com o pediatra, a gente consegue sim desempenhar um papel similar. Mas e também na parte de herbiatria, né? Passou de 12 anos, já começou ali o processo da adolescência. Eles são bem engraçados nessa fase. Meu Deus, tenho medo, eu vou chegar lá. Eu adoro, eu acho muito engraçado. A gente troca umas figurinhas. E aí a gente segue daquele jeito. Mas se você tem a oportunidade de fazer um acompanhamento com o pediatra, tudo certo. A gente não vai brigar por isso, muito pelo contrário. O nosso objetivo como médicos é ter a saúde daquela criança em primeiro lugar. Então, a gente troca a figurinha, a gente conversa e a gente cuida dela de forma integral. Você falou uma coisa que é muito interessante. O ano passado, aqui no podcast, a gente fez um mês só da saúde. E eu entrevistei vários médicos. Um deles foi um ginecologista e uma curiosidade. Falando de meninas, porque é o que eu tenho hoje dentro de casa. Hoje elas são crianças. Perfeito. Amanhã elas vão se tornar mocinhas. Mas elas se tornando mocinhas não significa que a idade já dá frequência de um ginecologista. Porque os exames vão ser muito superficiais, né? Até elas chegarem na idade sexual delas. Então, foi uma curiosidade que até surgiu quando eu perguntei pro doutor. Eu falei, doutor, mas quando que eu levo minha filha num ginecologista? E ele falou, olha, se você ver necessidade de uma cólica mais intensa, de um fluxo diferente, daí você vai procurar. Só que é interessante ter um suporte,
por exemplo, uma médica da Sim. família, porque hoje as meninas entram nessa puberdade muito cedo. Muito cedo. Eu mesmo, com 9 anos, eu já estava virando mocinha. Sim. E nós vemos hoje meninas com 9 anos que estão virando mocinhas, não entendem, são crianças Claro, ainda. a cabecinha ainda é muito de criança. E o suporte que às vezes você vai dar, da conversa, de explicar, e tá acompanhando. Daí você pode até orientar um pai e uma mãe, Uhum. falar, olha, mãe, eu acho interessante você marcar um profissional Sim. especializado, porque o fluxo dela tá além. Ela tem indício de endometriose, que hoje é muito comum a gente falar de Muito. endometriose, de ovário policístico, que às vezes o pai e a mãe não têm esse suporte, né? Uhum. Até porque as pessoas não são obrigadas a ter esse conhecimento. Esse conhecimento é quase, não vou falar restrito, mas é quase que exclusivo do profissional da saúde. Então, as pessoas são obrigadas, na realidade, a estar ali na consulta para que eu passe para elas essa informação. Então, elas precisam saber onde buscar, né? Então, a gente entra exatamente neste sentido. E pensando pelo lado de que, vamos supor, né? Eu conheço essa criança desde o momento que ela saiu da barriga da mãe dela, a gente consegue acompanhar o crescimento dela, consegue encaixar ela ali na pubarca. Ai, começou a desenvolver caráter sexual secundário. Ah, começou. Então, eu já começo a acender a luzinha para os pais. Falo assim, olha, a gente começou aqui a entrar, então vamos ficar de olho. Tá na idade certa? Não tá na idade certa. Então, se não tá na idade certa, vamos investigar para ver se tem alguma disfunção. Vamos começar isso, vamos começar aquilo outro. E aí, quando chega lá na fase da gente procurar o especialista focal, já tá tudo pronto, já tá tudo organizado. Ele vai, ele entra na conduta, faz o segmento dele, dá continuidade, né, ao acompanhamento, e a gente dá continuidade no acompanhamento por outros lados também. Então, eu enxergo como o futuro da medicina. Não é você falando assim, porque assim, eu falo muito das crianças, porque nós, tipo assim, já tá todo mundo velho, automedicado, né? A gente vai. Já levei uma bronca aqui, gente, porque eu comprei um remedinho ontem, porque, né? Ela falou assim, mas você foi no médico? Não fui, mas a gente, né? A gente consulta com o farmacêutico, aí, nossa. Meu olho quase piscou. Eu falei, André, pelo amor de Deus, você tem acesso fácil a mim. Não faz o trem desse. Mas quando se trata dos filhos, a gente já age diferente. Com É certeza. muito. E você falando assim, porque eu tenho filhos de amigos ali que às vezes as meninas, por exemplo, já estão querendo entrar na puberdade, mas são muito pequenininhas. Existe também umas injeções que dá aqui para atrasar. Para retardar o amadurecimento, digamos assim, pra gente atrasar um pouquinho a puberdade, entre aspas, porque tem uma idade específica, Sim. né? Caso contrário, o corpo não está preparado para esse nível de alteração, esse nível de mudança. E a gente consegue, a partir dessas injeções, retardar um pouquinho, esperar o corpo amadurecer para daí entrar na idade certa. Só que se você não tem um acompanhamento certinho, como que você vai saber? Você vai achar que, por exemplo, às vezes você já... Por exemplo, eu não sou alta. Então, minha filha é baixinha. Não, ela é baixinha. Então, igual você falou, as pessoas não são obrigadas a ter esse conhecimento, mas tendo uma orientação, eu acho até que, por exemplo, falando de uma saúde pública, que a maioria nós temos hoje ali o SUS, né? Querendo ou não, muita gente reclama, mas o SUS ainda dentro do Brasil sim. funciona, porque se você for em outros países não existe, Não. né, esse sistema de saúde gratuito. Todo posto de saúde deveria ter um médico da família. Sim. Sim. Em vez de falar assim, hoje eu vim aqui, eu preciso fazer o preventivo, por exemplo. Daí você passa por uma enfermeira que faz o preventivo para depois, não sei quanto, você... Se você já tem um médico da família, é mais fácil. Porque quem Muito colhe mais mesmo é a fácil. enfermeira. Aham. Então, ali o médico da família acaba sendo, a gente chamava de clínico geral antigamente? Ou não? Mais ou menos. É uma especialidade que ela já tá aí, já tem um tempinho. Só que era exatamente esse um dos pontinhos que eu queria até conversar. Porque você começou, né, falou, é muito importante ter os médicos de família no posto. E isso é um movimento em que os médicos de família estão cada vez lutando mais. Porque, infelizmente, a gente tem muitos
clínicos gerais, generalistas na realidade, né, nesses locais. E a gente entende que a gente ainda não tem profissional formado o suficiente para ocupar todos os postos de saúde, mas a formação é muito diferenciada. A gente recebeu treinamento específico para atuar nessa área que a gente está. Então, quando a gente coloca um generalista, ainda não teve esse treinamento, ainda não teve essa capacitação, digamos assim, né? Então, é um cuidado diferente, não tem como a gente comparar. Tanto que quando a gente pega dados, isso aí foi e está sendo tema de TCC das residências de médicos de família. Quando a gente pega dados para comparar efetividade, resolutividade, quando você tem um MFC comparado com generalista, é discrepante, sabe? E é compreensível, porque existiu uma especialidade, né? Uma especialização nisso. Então, quando a gente tenta comparar, não dá, né? Na realidade. Mas, antigamente, bem antigamente, aí sim, não existia essa especialidade, seria com Um clínico geral. isso, semelhante. Porque eu lembro que quando eu era novinha, a gente ia marcar consulta no postinho. Então, você vai marcar a consulta. Eles marcavam com um clínico geral. Daí, ele perguntava, o que você tá sentindo? O que você tem? Então tá. Então, eu vou marcar agora. Daí, eu vou te encaminhar. Que daí, chegava a guia em casa. Daí, você agora vai lá na frente, vai marcar a consulta, vai pedir e vai chegar a guia em casa. Eu lembro que era mais ou menos assim. E igual você falou, hoje tendo vários médicos da família, mas é algo que é... De quantos anos pra cá vem essa especialização, mais ou menos? Olha, cerca de uns 15, 20 anos, mais ou menos. Já tudo isso, né? Sim, Bastante tempo é bastante já. tempo. E a cada ano, só aqui em Londrina, a gente forma uma turma completa. Então, a cada ano saem de 6 a 12 médicos de família. E o programa já tem aí 10 anos, só aqui. Então, quando a gente para pra pensar, fala, caramba, tem bastante. Sim, tem bastante, mas a população brasileira é muito grande, né? Então, a gente tá cada vez mais chegando no nosso espacinho, galgando o nosso localzinho, porque a gente sabe da importância. O que eu vejo também, a gente acaba indo, tem os planos de saúde, né, hoje, mas é uma medicina muito dividida. Eu acho que até eu comentei com você na nossa primeira conversa que você vê igual, por exemplo, quando eu converso com você, eu vejo um brilho no seu olho em falar de medicina, que você é apaixonada pelo que você faz. Eu acho que isso até é por isso que te trouxe a procurar essa especialização, porque você gosta do cuidado, é o que você demonstra. Mas existem pessoas, eu entendo que é uma área que está muito saturada, que faltam médicos, né? Hoje a mão de obra ainda falta, infelizmente. Já foi algo que estava sobrando, mas hoje não. Hoje você vai ali nos consultórios, às vezes vocês estão com plantões dobrados. Igual agora a gente está passando por uma fase de frio. Quando chega o frio, vem uma epidemia ali de H1N1, Sim. né? Que a gente já é de se esperar, porque todos os anos já vem. Só que a gente sente, em alguns casos, descaso de alguns profissionais. E isso traz uma tristeza, por exemplo, para o pai, para a mãe, a pessoa que talvez não tenha um conhecimento, só foi um descaso. E às vezes ele nem entende. Se ele foi ali, depois ele tem que voltar e voltar. Para quem passa a ter um conhecimento maior e às vezes exige, e o médico fala assim, não, é isso. Mas as pessoas têm o direito de questionar, eu acho. Como que você, médica, eu sei, não estamos aqui para criticar os seus colegas, nada, mas como que você vê a medicina hoje? O olhar profissional mesmo, de um todo? É complicado. É muito complicado. Coloquei ela numa saia justa, gente. Eu tô aqui, como que eu saio dessa? Na realidade, é algo muito triste, porque é muito verdade isso que você falou. Tanto que foi uma frase que eu falei ontem para uma paciente que veio me agradecer, enfim. E aí eu comentei com ela, falei assim, é muito triste, eu só fiz meu trabalho, Ela, não, mas você fez um trabalho muito bem feito. Eu falei, tá, mas foi só meu trabalho. E eu fico muito triste de saber que o fato da gente fazer o nosso trabalho bem, simples assim, não fiz bem o meu trabalho, é tido como, nossa, que diferencial. Claro que eu tenho diferenciais, mas eu não vou entregar ouro. Mas é justamente porque algumas pessoas não
conseguem, não tem esse lado, né? Não tem uma certa distanciamento do paciente, ainda acreditam muito naquele modelo biomédico em que só o médico que resolve e não existe conversa, e é isso aqui, é esse diagnóstico, é esse tratamento, pronto, acabou, vai embora. E por conta disso, a gente já vai achando que qualquer médico que a gente entra vai ser desse jeito. E aí chega um que faz o seu trabalho e você acha que, uau, ele revolucionou a roda. Mas na realidade é porque tem muita gente que tá meio desgostosa, né, com a profissão. Eu sou da teoria do, se você não tá fazendo com amor, sai, é melhor. Vai fazer outra coisa, qualquer outra coisa. Você precisa ser apaixonado naquilo que você faz. Pra mim, o segredo do sucesso é a paixão naquilo que você faz. E tem dias que são muito difíceis. Eu até brinquei ontem com a minha equipe e falei, gente, tem dias que são noite, né? Meu Deus! Não, mas eu falo que é igual lidar com pessoas, né? Tem pessoas, tem dia que você tá bem e tem o dia que você não tá bem, tá tudo Perfeito. bem. Só que nem por isso eu vou desmerecer aquele dia, né? Claro, até porque as pessoas não chegaram no médico para tomar um cafezinho. Alguém chegou ali com algum objetivo, seja prevenir algo, seja tratar algo. Então, eu preciso dar valor ao motivo que trouxe essa pessoa para mim. Se você é incapaz de fazer isso, troca de profissão. Não tá legal. Não é certo isso. É muito injusto. É muito feio você fazer isso com o tempo da outra pessoa, com a vida da outra pessoa. Porque no caso de vocês estão lidando com vidas, né? Exatamente. Então, eu falo por mim, há um mês atrás eu passei por uma cirurgia e um dos agravantes foi um erro. Então, daí fez analisar, porque assim, eu fiquei uma semana passando mal. E foi um exame que, por exemplo, eu comecei a passar mal no outro dia, eu já fui para o hospital. Foi feito o exame necessário devido à orientação médica. Só que a pessoa que trouxe o laudo, ele não simplesmente não olhou. E depois eu vim a descobrir que os laudos são terceirizados e que se essa pessoa faz 50, 100 laudos por período, por expediente. Só que, por exemplo, eu não vim a ter uma complicação por sorte. Porque poderia ter estourado, por exemplo, o meu foi um problema no intestino. Ele pega, se você vê a imagem, tá no momento do estrangulamento. Nossa, Deus. E ele simplesmente passou, ele liberou e a médica mal olhou na minha cara e falou assim, você tá com um início de infecção urinária. E eu, na outra semana, eu entrei numa cirurgia de emergência, tirando metade do intestino, porque já estava necrosado. Simplesmente porque eles não viram. Outra coisa que aconteceu que me deixou assim, tipo... Falo, gente, tá de mal a pior. O que tá acontecendo com essa medicina? Eu entrei nessa área da cirurgia. O meu gastro, eu indico ele de olho fechado. Eu tô com ele há 16 anos e não largo ele por nada, sabe? Ele é uma pessoa que traz paz, resolve todos os meus problemas, me atende quando preciso. Claro, eu não sou aquela pessoa que manda... Doutor, bom dia. Eu acordei com uma espinha. Não, doutor, bom dia. Tem gente eu tô assim. com dor, eu tô com um calinho na joanete. Né? Porque tem... Né? A gente entende, tem que ter um bom senso. Mas eu entrei, até eu tenho que ir atrás ver o que vai ser feito agora. O anestesista, porque você tá com o melhor anestesista, que não sei o quê. Ele foi enfiar a agulha, ele simplesmente pegou meu nervo. E quando eu relo aqui do lado da mão, eu perco a sensibilidade. Faz 30 dias. E o nervo já deveria ter voltado. Meu médico já passou. Ele falou, você vai tomar uma B12, vai tomar umas vitaminas que pode ser só, tipo assim, uma inflamação. Senão você vai ter que ver com o anestesista o que ele vai fazer. Mas eu vejo, assim, talvez um excesso de confiança. Um excesso, tipo, de... Até às vezes falo, será, gente, que é o tanto de horas? Sim. Eu acredito que é um combo. Durante muitos anos, acredito que os médicos foram tratados e a maioria se sentiu como mini-reis, né? Tanto que lá atrás, na época das primeiras faculdades no Brasil, só existia faculdade de medicina, direito e engenharia, se não me engano. Então, assim, tanto é que são umas das únicas 3 profissões que você pode ser chamado de doutor sem ter doutorado. Exatamente. Só pra gente entender o nível que foi, né? E, claro, isso dá uma mexida no ego, é inevitável. Sim. E aí, junta com aquilo que você comentou, a respeito do... Tá faltando ainda médicos, então tem que aumentar a carga horária, a gente tem que suprir o colega que
marcou de ir no plantão, não foi. E esse fato acaba fazendo com que a gente fique muito cansado, uma carga horária exaustiva. Os períodos de residência médica geralmente são insanos. Ai, meu Deus. São bem complicados. Alguns piores que os outros, com certeza. Mas acho que junta tudo, sabe? Junta essa parte do, nossa, porque eu sou o melhor médico. Nossa, porque eu tô muito cansado. Então, faz com que as pessoas não chequem. Faz com que as pessoas ajam com uma segurança demais. Eu brinco que se você estiver se sentindo seguro demais, alguma coisa tá errada. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente, cada dia tem atualização de um tema diferente, às vezes dá até um ciricutico, porque eu chego em casa e tem pelo menos 4 atualizações de temas que eu preciso estudar. Então, cada dia eu estudo. Todos os dias eu estou estudando, porque sempre tem uma coisa diferente, sempre tem um tratamento que antes era feito, agora não é feito mais. Tem uma conduta que antes era seguida, agora não é mais seguida, porque na realidade foi identificado que era malefício. Cara, tá tudo sempre se atualizando, então a gente precisa fazer isso. Esse excesso de confiança Não existe. não tem como. Você pode ser o melhor da face da Terra. Ótimo, perfeito. Mas se você não entende que, mesmo você sendo o melhor da face da Terra, você precisa se atualizar, você precisa lembrar que ali não é só, pegando seu caso, não é só um intestino, é a vida de uma pessoa, é a mãe de alguém, é a esposa de alguém, é a filha de alguém, pra mim tá tudo errado. Então a gente tem que lembrar disso. Eu vejo, assim, que hoje alguns... Eu não generalizo, né? Porque pessoas e pessoas, profissionais e profissionais, né? Igual eu falei, a gente vê um brilho no olho. Mas tem médicos que ouvem e médicos que não ouvem. Nós sabemos que, igual vocês lidam diretamente com pessoas. Sim. E existem pessoas e pessoas. Ah, com certeza. Pessoas que muitas vezes, às vezes, vão colocar... Eu vou colocar mais senhorzinhos, porque é a maioria. Mas estão carentes de atenção e acham que estão com uma dor de cabeça, mas vão até o doutor. Então, assim, eu entendo que também isso daí ocupa o tempo, tira, às vezes, o espaço de quem realmente está precisando, que algumas questões são mais emocionais do que efetivamente reais. Então, mas é por quê? Porque hoje, principalmente pós-pandemia, tudo se tornou tão automático, tudo se tornou tão digital nos dias de hoje, que as pessoas estão adoecendo até mais, né? Muito mais, muito mais. A gente teve muitos estudos nesse período de pandemia e pós-pandemia imediato, em que os níveis de ansiedade aumentaram, principalmente nas crianças. Elas estavam acostumadas a ir para a escola, a brincar, e agora, de repente, né, naquela época, para tudo. Não pode fazer nada. Fecha todo mundo, não pode brincar nem com o vizinho. Os índices também de diagnósticos de TDAH aumentaram, depressão, porque tudo mudou. Mudou muita coisa. E quem não adoeceu... teve algum familiar que adoeceu, teve gente que acabou perdendo entes queridos. Então, isso mexeu muito. Então, definitivamente, as doenças físicas, elas continuam aí. Existem. Com certeza. E aquelas doenças relacionadas ao emocional, relacionadas ao psicológico, elas se tornaram mais frequentes, mais intensas e mais vistas também. Porque como muita gente adoeceu, a gente começou a ter um pouquinho mais de cuidado, olhar com um pouquinho mais de zelo para isso. Nesse caso, foi muito positivo, porque a quantidade de pessoas que tinham ansiedade, depressão, burnout, e que não procuravam ajuda porque achavam que conseguiriam lidar sozinha, era muito grande, mas muita gente ficou assim. Então, a gente começou a falar assim, gente, não tá certo isso, vamos ter um pouquinho mais de cuidado? Eu até falo pros pacientes, falei, gente, não é que vocês não conseguem lidar sozinhos, vocês não precisam. Pra que você vai tentar mexer com uma coisa sozinha, se juntos a gente consegue muito mais fácil? Não é necessário, Não né? é necessário. Às vezes a gente coloca muito peso em cima da gente, né? Mas tem horas que a gente precisa do outro pra... Vamos distribuir a carga? Vamos reorganizar o negócio aqui?
Olha, eu acho assim que tem muito assunto. A gente Uhum. passaria muitas horas, principalmente falando de medicina, e você abrange tanto a criança como adulto, quanto o pai, quanto a avó. Então, assim, são fases diferentes da vida. Uhum. Antes da gente direcionar para o final aqui, eu queria que você deixasse uma frase. Uhum. Algo que você leva para você, como que você vê a questão da saúde, você como médica, o que que você vê para um futuro, o que que você deixa aqui pra gente? Eu acho que durante muito tempo a medicina se viu perdida dentre um excesso de trabalho, jornadas irreais. Na MFC mesmo, existem alguns locais que a gente precisa atender em 15 minutos. Quem é que faz uma consulta bem feita em 15 É até minutos? aquela piadinha, né? Visita de médico. Uhum. Então, assim, existem vários motivos pelos quais conduziram a gente a estar nesse local. Mas eu acredito do fundo do meu coração que nos últimos anos a gente conseguiu voltar o olhar para a medicina como ela deve ser feita. Com cuidado, com empatia, com compreensão e com a atenção integral a que o paciente precisa. Então, acho que a frase que eu deixo é um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de coração. Tanto para o paciente, quanto principalmente para o médico. E aí a gente vai seguindo junto. Que bonito. Você trazendo isso mostra que talvez a gente fala de uma geração totalmente diferente, Uhum. mas igual você falou, por muito tempo eles foram tratados como reis, né? Uhum. E hoje vocês estão começando a olhar a medicina como humanos novamente, Sim. descendo do pedestal, claro. Vocês estudam muito para Uhum. isso, tem que ter um respeito, porque são anos, mais especialização, e igual você fala, todos os dias vocês têm que continuar Uhum. estudando, nunca para, né? Não. Porque a gente está em constância evolução. Uhum. Então, isso vai trazendo também para vocês sempre atualizações e novas formações. E hoje, para uma pessoa que queira um médico da família, onde ela te acha? Então, vocês conseguem me achar na clínica Eze Savoie, com bastante facilidade, eu tô lá. Faço atendimento online também, se for preciso, tá? Para as pessoas fora do estado ou para quem não consegue se deslocar até o consultório, tá? No Instagram, vocês conseguem me achar como doutora Laisle Cristina. E lá tem todo o meu contato, endereço, tá tudo certinho lá. Então, hoje, quem quer um médico da família, se você quer entender um pouquinho mais, pode Perfeito. procurar a doutora. A doutora vai estar explicando para vocês. Ela faz uma primeira avaliação, até para entender o quadro familiar, o que, que vocês realmente precisam. Ou vai estar direcionando também, Sim. no caso, se for olha, neste caso, você precisa exatamente ir para um especialista, você perfeito. também vai estar direcionando. Com certeza. Eu acho que é isso. Tem mais alguma curiosidade que você queira contar pra gente? Vamos deixar pra próxima. Vamos deixar um gostinho. Eu acho que dá para trazer depois alguns temas, a gente Sim. falando de algumas questões, igual a gente tem focos durante o Sim. ano também sobre a saúde feminina, Perfeito. a saúde masculina, que dá pra gente talvez falar mais direcionado para esse público, trazendo novas atuações. Por exemplo, a gente fala de um Outubro Rosa, Sim. que é uma prevenção do câncer de mama, do Novembro Azul, câncer de próstata. Então, trazendo mais assuntos direcionados a esse público, Perfeito. tirando dúvidas, Claro. curiosidades. E como você falou, como eu abranjo bastante coisa, dá pra gente falar um pouquinho da criança, dá pra gente falar um pouquinho do idoso. Agora, nessa época das IVAs, né, são as infecções de vias aéreas superiores, que tá um pouco complicado. Terrível, eu passo Sempre vai isso. ter assunto. Gente do céu, o xarope em casa não falta. Ai, menina, olha, com esse período. Hoje tá calor, ontem frio, chove num dia. Não tem criança que aguente. É um eterno bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Não para, né? Não.
Doutora, muito obrigada por vir, que muito agradeço. obrigada por falar de colocar numa saia justa aí. Imagina. Mas é um olhar mesmo que a gente Uhum. traz. Eu acho que tá passando realmente por essa mudança. Essa medicina familiar, eu acho que tem tudo para ganhar. É igual você falou, é eu entender mesmo Uhum. como funciona e eu acho que vai conquistar realmente o nosso Brasil aí. Tomara, eu acredito muito nisso. Eu acho que vai ser até mais funcional. Muito mais. Inclusive, os planos de saúde já perceberam. Já. Já. Estamos aí pra dentro. Gente, é isso aí. Eu acho que dá para vocês procurarem a doutora, tirar suas dúvidas. Tem muita coisa que dá. Sim. O Brasil não é pioneiro nisso. Isso já existe só no Brasil há 20 anos, né? Que foi uma curiosidade para mim também. Mas já existe há muito tempo fora do Brasil e funciona. Se funciona lá, por que que não funciona aqui? Então, gente, Exatamente. a dica é essa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.